Fala, meus amores, pessoal do segundo ano, voltei, tô aqui de novo para perturbar mesmo vocês, tô aqui sempre, tô de qualquer jeito, beleza? Porque eu gosto mesmo de perturbação, acabou o final de semana, acordem, quero ver todo mundo, ó, na agitação. Eu cheguei para dar aula com vontade. Olha aí, ó, pai, podia estar nas férias, né? Tá mó solzão, aproveitando aí, mas nós tá aqui como? Estudando, velho, pegando sociologia, filosofando nas coisas também, estudando história. Esse professor é muito arretado, homem brabo, oxi. Gente, acabando a zoeira, vamos lá, vamos voltando, vamos começar a aula, beleza? Essa aula eu quero terminar empirismo e racionalismo, beleza? Chega disso que eu quero começar a melhor parte de todas, que é falar sobre contrato social, beleza? E olha só, se liguem depois lá no portal do CIA, que vai ter lá um slide bonitão, lindo, maravilhoso, que eu vou preparar com todo amor e carinho para vocês para falar sobre contrato social. Porque, galera, contrato social é a parte mais importante de todas essas nossas aulas, beleza? E aí eu vou explicar para lá, eu vou deixar esse misterinho, né? Porque contrato social é tão importante. Galera, só para encerrar, vamos lá, rapidinho. A gente vai falar hoje sobre John Locke, beleza? E o David Hume. Show? São dois caras extremamente importantes nesse período para a gente poder falar, para finalizar, uma coisa chamada de empirismo. Então a gente viu, primeiro, racionalismo com René Descartes. Show? A gente vai ver também uma ideia de racionalismo também com as ideias do Spinoza. E aí a gente vai partiu depois para o empirismo, lá do Francis Bacon. E depois a gente vai dando continuidade nessa ideia do empirismo lá mais pra frente. O que é o empirismo, né? O empirismo vai ser justamente, galera, é o entendimento do funcionamento das coisas, né? Uma análise racional das coisas a partir da experiência, não a partir mais das ideias, né? Os racionalistas vão entender que você pode partir do conhecimento das coisas a partir das ideias. Enquanto os empiristas, eles vão entender, não, cara, tu tem que ter experiência. Como é que tu vai partir de alguma coisa se tu só tem a ideia do que ela é? Não, tu tem que viver a experiência, você tem que se propor a sentir as coisas, a sentir o cheiro, né? Cara, quantas vezes você já imaginou, né, aquele pedaço de carne maravilhoso, gostoso, suculento, né? E aí quando tu chega lá, aquela carne cheira tão bem. Por quê? Você imaginou. Quantas vezes você já viu comercial de comida? Cara, é uma desgraça, né? Quando tu vê aquele comercial de hambúrguer, então, do McDonald's, aquela coisa bonita e tal, o hambúrguer caindo e tal, aí tu, caraca, aí quando tu tá na boca assim pra pegar teu lanche, aí tu, pô, a boca chega a salivar, né? Aquele videozinho que fica aparecendo assim no outdoor do McDonald's, né? Aquela coisa maravilhosa, chega a sair até a fumacinha. Quando tu pega teu lanche primeiro tá frio, todo chamuscado dentro daquele bagulho assim, né? Apertado. E aí quando tu vê, tá faltando ketchup. Aí tu tem que ir lá voltar. Nossa, cadê o ketchup? É muito triste. Então esses caras empiristas, eles, ó, o que eles vão começar a partir? Tu não vai na primeira vez no McDonald's e tu saber que já vai sair lindo, maravilhoso. Não. Tu tem que ir no McDonald's experimentar o lanche. E aí na próxima vez que tu for lá, tu já vai saber alguma coisa. Tu já vai saber que o lanche vai vir frio, tu vai saber que o lanche vai vir esmagado, tu vai saber que não tem o ketchup. Então, na próxima vez, já na segunda vez, né, tu já vai chegar lá, ó, eu quero é quente, eu quero que ele venha ainda com picles, ketchup, e não bote esse trem amarratadinho, assim, apertadinho, não, que eu quero ele fofo pra comer. Oxi, miséria. Tô lhe dizendo, rapaz, esse povo tudo folgado, plena coronavírus e não pode nem comer um lanche no McDonald's gostoso. Vamos lá. Então, olha só, galera, isso é um exemplo muito legal para vocês, beleza? O que é o empirismo, né? É você colocar justamente essas ideias em práticas, você negar que toda a verdade também é absoluta. Você tem que, tu tem que começar a questionar, será que é isso mesmo? E aí, para você questionar, você também tem que partir para a prática, né? Não basta mais só ficar... não, né? E aí isso é interessante porque é uma das principais críticas lá do Platão, que é mais críticas do Aristóteles em relação ao Platão. Pô, Platão, tu vai ficar viajando, construindo ideias? Põe em prática. Tem que trabalhar.
tem que procurar as coisas, tem que entender de política, você tem que ver o mundo e tal, né? Você tem que entender a mudança das coisas, a evolução. O mundo vai precisar mudar, você precisa construir um pensamento lógico. Só que essa lógica tem que passar pela experiência, né? E aí a grande questão é que os racionalistas são os caras muito mais matemáticos, né? Como a gente viu no Descartes. Porque a matemática é abstrata, ela só está na ideia. É igual quando você vai construir uma ponte, né? Aí você constrói a ponte, projeta todos os números, bonitinho. Quando você vai fazer outra coisa. E, pô, não deu certo. Aí você, nessa que você não deu certo, você já não tem... Você vai fazer o quê? Você vai partir do zero? Ou você vai tentar reconstruir a partir dessas experiências? Então é por isso que essa galera defende tanto o conhecimento através da experiência. É por isso que a gente vai falar sobre John Locke. Cara, e John Locke, bote isso na cabeça. A gente vai ver muito John Locke. Muito John Locke. Próxima aula só vai quase só o tio Locke. Beleza? Locke não é o cara lá do irmão do Thor? Né? Acho que é isso mesmo, irmão do Thor. Né? Locke, né? Mentira, mas você não mente não. Esse é gente boa, né? Ele vai nascer lá na Inglaterra, beleza? Justamente no final do período ali do Renascimento, pouco depois do Renascentismo, ele vai vir com as ideias liberais, principalmente ele vai participar muito ali, ó, junto com a galera Together Zona, lá da Revolução Inglesa, beleza? E então vamos lá. Pra gente falar do John Locke, o cara é mega inteligente, formado e tal, formado em Oxford, pra tu ver quanto tempo essas universidades inglesas têm, né? Quase vai completar aí 1000 anos. E aí, para você dar uma olhada no seguinte, que ele entende que o conhecimento do homem vem a partir das experiências, então por isso que ele é empirista. Ele entende também que existe uma limitação nesse conhecimento, porque a gente só consegue conhecer as coisas com a qual a gente consegue ter experiência. Eu consigo ter experiência com tudo? Não. Beleza? Por exemplo, eu quero conhecer Marte. Pô, e aí o cara constrói tudo uma ideologia sobre Marte e tal. Esse cara é racionalista ou ele é empirista? Ele é racionalista, porque você não tem uma ideia. Você constrói um pensamento lógico, de forma até matemática, daquilo. Só que você já experimentou? Você foi até Marte? E aí existem essas limitações. Ele entende que há uma limitação do que conhecemos, da onde conhecemos, do pressuposto, da onde a gente vai partir, né? É meio complicado isso. E aí ele faz um livro, né, chamado um ensaio sobre o entendimento humano, né? A capacidade, aonde a gente começa a conhecer. Tem uma parte interessante, que eu vou pedir até para você marcar aí. Parece provável que as ideias simples que recebemos da sensação e do reflexo são os limites dos nossos pensamentos, para além dos quais a nossa mente não é capaz de avançar nem um pouco, quaisquer que sejam os esforços e diligência. Nesse, nem é capaz de fazer quaisquer descobertas, quando implica acerca da natureza e das coisas ocultas das ideias. Então, ele tem uma seguinte coisa, né? Vamos buscar, procurar entender o mundo, entender como as coisas funcionam, vamos buscar os nossos sentidos, né? Ele vai querer que essas experiências sejam humanas. Show? E aí ele vai falar o quê? Cara, vamos voltar para o entendimento nosso humano, que a gente tem, né? Então, como a gente entende o mundo? Quais são os mecanismos da gente entender o mundo, né? É que Deus deu pra gente. Visão, olfato, paladar, sentir o cheiro das coisas, ouvir as coisas, tocar as coisas, isso é fundamental. Então ele fala que nosso conhecimento vai surgir a partir dessas nossas experiências dos principais sentidos, beleza? E aí ele vai vir lá para uma coisa chamada experiência relativa ao objeto externo, né? E a experiência em operações internas do espírito. E ele vai falar que são duas coisas diferentes, né? Uma que ele vai falar que é o real. Só para situar vocês aí melhor, né? A gente está na página 19 e página 20. E ele vai falar que é uma coisa, que vocês têm, marquem aí. Experiências relativas a objetos externos, marquem como real. Experiências da operação interna e do espírito, vocês marquem ideias. Beleza? Real porque é mundo real. Que ele vai falar, dão origem a ideias de sensações como que se refere das cores, dos sons, dos sabores. Então é isso que a gente está falando de usar os sentidos para o conhecimento, explorar.
E é a partir disso que você vai vir para o segundo plano, que é a experiência de operação interna no espírito. Baseia-se na reflexão, sendo os seus exemplos as ideias da vontade e da percepção. Então eu estou aqui. Você lembra da questão do McDonald's? Você fez o primeiro lanche no McDonald's. Se frustrou porque não veio do jeito que você queria, que você imaginou. E aí você volta lá de novo. Mas você não quer mais no McDonald's. Você vai agora no Burger King. Os dois não são hambúrgueres. Você pelo menos sabe como é que é o gosto do hambúrguer. Essa segunda parte dele, dessas experiências de operações internas de espírito, né? É onde você vai fazer suas reflexões, onde você vai começar a entender as vontades, as percepções. Ele vai entender que você está com vontade de comer aquele hambúrguer porque você está entendendo suas experiências. Aí, na hora que você vai comer aquele hambúrguer lá do Burger King, o que você vai fazer? Você aprendeu lá no McDonald's o que é um hambúrguer. Primeira coisa que você vai criar é a sua percepção sobre o hambúrguer. Beleza? Só que quando tu... Pô, bichão, caraca, fala de hambúrguer agora essa hora. Mano, quando tu come aquele hambúrguer do MC Donite e depois tu come um do BK, é outra história. É outra história. Tudo bem que, assim, podia... Cara, se um dia juntar a batata do McDonald's com o hambúrguer do Burger King na mesma loja, os outros fast food podem fechar. Bob's pode fechar, KFC pode fechar, Subway pode fechar, só vai dar isso, negão. Porque a batata do McDonald's é muito boa. Ah, e claro, roubar o milkshake do Bob's, beleza? Tá bom, mas voltando aqui, senão eu vou ficar falando de comida, né? Então, olha só, e ele vai dando ideias, né, de como é que funciona a habilidade desse processo empírico do John Locke. Ele vai falar ideias simples, ideias complexas, ideias gerais, ideias de relação. Nessas ideias simples, e aí quero que vocês botem em sentido de hierarquia. Primeira, segunda, terceira, quarta, né? Vocês coloquem assim, ideias singulares, como a dor, prazer, a questão do ser humano, a água, né? E são ideias simples. Ideias complexas. Ideias simples podem ser combinadas, construindo assim uma ideia complexa. E aí ele diz, a ideia da humanidade que depende da ideia simples do ser humano. Então, como que isso vai funcionar? Você teve suas experiências, suas sensações, né? E aí, você quer criar alguma coisa a partir disso. É uma conjunção de ideias das experiências com a projeção de construir algo, beleza? E aí depois ele vem, ideias gerais. São nomes utilizados para identificar várias coisas e a capacidade humana de criar nomes, né? Olha só, isso é interessante que agora a gente vai estar criando coisas abstratas. Pô, tô botando o nome de alguma coisa que, pô, ela tem nome nela, tá lá, surgiu o nome dela lá quando eu peguei? Não, mas eu tô botando o nome, beleza? Isso é abstrato. E ele vai falar na quarta, ideias de relação, ideias que expressam relação entre ideias. Ideias de semelhanças, de diferenças, de identidade. Você está criando ideias. E aí a gente vai ver o seguinte, que quando a gente fala de estado é abstrato. E eu comparo um estado com outro, eu estou comparando duas coisas abstratas, duas ideias de grande complexidade. Beleza? É assim que ele entende esse processo empírico. E agora, pra gente terminar, rapidinho, a gente falar do David Hume. Não tem muita coisa pra falar sobre ele muito, não, porque ele é meio chato e tal. Tem uns caras assim que são meio chato, assim, né? E ele gostava muito da filosofia clássica, a filosofia do pensamento do Kant, né? Que ele já está vivendo ali mais ou menos no mesmo período. E ele vai falar que agora a filosofia ela tem que se voltar para as ideias da percepção humana, né? Ele entende que você tem que entender a questão humana e a questão da natureza. Você não pode diferenciar uma coisa da outra, até porque o homem vem da natureza, né? E ele entende que é o seguinte, você precisa conciliar, né, esse empirismo, essas experiências e juntar com a natureza, juntar as duas coisas, as ideias da natureza e as ideias do homem em uma coisa só. E aí você tem um entendimento disso tudo. Exemplo que ele dá, ele vai falar do Newton, que ele justamente usa a questão da experiência que o Newton teve com a natureza. São dois elementos. Aí ele fala, não pode existir dois elementos, porque concordamos que esses dois vivem as mesmas coisas, as mesmas experiências. Porque se uma maçã sofreu com a gravidade, o ser humano sofre com a gravidade. E ele entende que isso é uma limitação do próprio conhecimento humano, né? Porque você só vai conhecer aquilo que você também consegue ter limitações. Eu não consigo, por exemplo,
saber se o espaço tem cheiro. Porque não dá para respirar no espaço, não tem ar no espaço, eu vou morrer sufocado. Agora, se eu estou na Terra, a atmosfera me proporciona, eu só consigo conhecer essa realidade, eu consigo conhecer esse cheiro. É meio que um pouco uma crítica até mesmo ao pensamento de John Locke, que ele fala que você tem que usar os sentidos. Ele fala, o sentido também é limitador, né? E aí ele fala que você tem que aprender com a natureza para entender a identificação do mundo. E só para fechar aqui, eu queria que vocês marcassem na 21 as diferenças entre racionalismo e empirismo, né? Só para dar um exemplo aqui no final. Razão é o instrumento do conhecimento. Racionalismo. O ser humano conhece por meio dos 5 sentidos. É empirismo. Então, vamos lá. Racionalismo, razão lógica, matemática, abstrata. Empirismo, conhecimento construído a partir das experiências. Beleza? Show? Só que nenhuma delas é única. Quer dizer, como o racionalismo vai criar uma ideia sobre as coisas, ele vai entender que pode ser chegar a verdades absolutas. Enquanto, de um lado, você vai ver que não pode chegar em algumas verdades absolutas, porque tem gente que não enxerga, tem gente que não consegue sentir os olfatos, né? Então, sua percepção de mundo, de conhecimento fica limitado. Tá bom? Gente, adorei dar aula para vocês, gosto muito de dar aula para vocês. Proponho a seguinte coisa, que vocês criem experiências na casa de vocês sobre sensação de tocar o gelado, de você ouvir, de você sentir o que está ao redor de vocês. Ah, professor, mas isso é muito simples. Sim, mas aí eu quero, cada um de vocês apontando isso depois lá no grupo do WhatsApp, eu posso ver melhor, que aí vocês vão ver que cada um tem uma proposta, uma percepção. Então pegue um desses elementos, né, dos 5 sentidos, e proponham justamente uma percepção. Pode ser, em relação ao olfato, eu sinto isso, né? Eu sinto o cheiro muito das coisas. Então eu quero que vocês expressem a principal percepção de vocês. Gente, beijão.